Meus irmãos, boa tarde. Eu ouvi pouca gente falar boa tarde. Vamos repetir. Boa tarde. Sim. A vibração agora subiu bastante. Todos nós fomos beneficiados com essa vibração, porque quando a gente fala positivamente, nós somos os primeiros beneficiados. Podem ficar certos disso. Vamos pedir a Jesus que continue conosco, nos dando a oportunidade de o servir, do poder ser útil e de ter um pouco mais de como amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós ficamos muito felizes quando fomos convidados para aqui estar neste dia de hoje, mostrando para vocês um trabalho feito, um trabalho realizado a partir de, naturalmente, de algumas experiências, e foram boas experiências, digo a vocês. E aí então pudemos assim, diante do quadro que nos foi apresentado, de muitas dificuldades, nós perguntamos assim a Deus por que fomos honrados com aquela oportunidade que nos foi dada, e não por que isso me acontecera. E Deus, através dos espíritos, da gradação espiritual, me sugeriu, ou me intuiu, a escrever um livro que contasse particularidades dessa enfermidade que é gravosa, é epidêmica. E então eu fiquei assim a imaginar como eu poderia escrever se eu não sou médico. Pouco conheço de medicina e a minha formação acadêmica é diferente, mas vamos dizer assim, o convite e a determinação me foram dada e nós aceitamos então o encargo, graças a Deus. E para surpresa nossa, eu acredito que fiquei assim muito feliz com o resultado alcançado, porque nos trouxe o livro uma mensagem muito esclarecedora.
do que seja o câncer, que muitas pessoas, e eu mesmo, há algum tempo, achavam a coisa altamente tenebrosa, uma coisa que acontecendo é o final. Mas não foi assim que me aconteceu. Eu soube muito bem, graças a Deus, pela postura que empreendi desde os momentos em que soube da notícia, uma postura de calma, de paciência, de resignação, de entregar minha vida a Deus como sempre a entreguei. E que, se fosse o momento de voltar à pátria espiritual, o que é que eu poderia fazer, se não me preparar ainda mais para aquele momento de migração fosse um momento sem revolta, fosse um momento de conformação, fosse um momento que eu fizesse uma viagem muito feliz. Ainda não foi o meu tempo, ainda não chegou a minha hora, porque os próprios espíritos me disseram que eu tinha muitas dívidas ainda a pagar nesta encarnação. E então, aqui nós estamos contando a história. O livro não é assim uma história nossa, não. Eu em nenhum momento me coloquei dentro do livro, apenas trouxe as informações vivenciadas e procurei colocar essas informações dentro da linguagem espírita, e aí então as coisas, acredito que ficaram da maneira que nós gostaríamos que ficasse. Digo a vocês também que não me intitulo como autor, coloco o meu nome no livro porque é uma questão de exigência técnica. Porém, eu acho que o autor, tenho toda a convicção firmada, o autor do livro é Deus, porque tudo provém dele, tudo provém de Deus. Ele vai passando pelos espíritos, e os espíritos chegam até nós para que a gente então faça a vontade do Pai. Portanto, há essas músicas, esses livros que muitas pessoas, por ainda não conhecer os verdadeiros fatos, se intitulam como os autores. Não são. Eles são os intermediários, como eu também sou intermediário da mensagem de Deus. Miramês, numa das suas obras, e são muito boas as suas obras, ele nos fala que as suas obras não são deles, ele já as recebe de mais alto. Então, eu achei bem interessante isso, e desde que li e me acerquei dessa verdade, que também comungo com esse pensamento. Portanto, aqui está dentro deste livro um conteúdo que houve um trabalho, sim, de pesquisa exaustiva, mas, porém, nós fomos muito ajudados intuitivamente. É um livro que tem 272 páginas, entre as quais, para suavizar a leitura, nós colocamos 22 ou 23 páginas coloridas, e procuramos trazer na sua linha de trabalho uma leitura que não cansasse ao leitor, que fosse boa para ler, mas também é uma leitura que requer estudo, sim. Nós lemos, paramos para refletir, para verificar o que conteúdo está ali inserido. Não é um livro para a gente ler e deixar para lá. Não, devemos ler e estudar, porque
há coisas muito importantes que nós devemos saber. Então, meus irmãos, vamos passar para o começo da nossa fala, dizendo o seguinte, que no Livro dos Espíritos, a pergunta 459, Kardec faz assim a segunda pergunta aos espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Será que influem? Ele pergunta aos espíritos, aos mensageiros do Cristo: será que influi? Ou a gente faz tudo? Ou a gente não precisa? Nós somos senhores da nossa vida, nós temos a liberdade de pensar e de agir, o livre-arbítrio. E eles ainda influem? Então, vejam a resposta. Muito mais do que imaginais, influem, a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Vejam só, meus irmãos. Eles empregaram a palavra aqui, de ordinário. Quer dizer, o que é que quer dizer ordinário? Basicamente tudo. Extraordinário são coisas pontuais. Vamos dizer assim, numa escala de 1 a 100, os extraordinários vamos pontuar com 10. E 90% são coisas ordinárias. Significa, portanto, que nós ainda estamos num patamar qual crianças precisam do apoio, precisam da orientação, precisam constantemente da ajuda dos espíritos. É verdade isso. Então, se eles nos dirigem, basicamente, em quase tudo, nós vamos saber como é que isso acontece. Porque muita gente, sobretudo os irmãos que ainda não alcançaram o nosso conhecimento espírita, eles muitas vezes dizem: eu falei com Deus e Deus me respondeu. Eu falei com Jesus diretamente, Jesus me respondeu. Sim, pode até ser que responda, mas não diretamente, meus irmãos, porque não há absolutamente nenhuma condição de nós recebermos, tratarmos, sentarmos um diálogo diretamente com Deus. Existem os intermediários para essa questão. Portanto, verificamos o seguinte: nós traçamos essa figura geométrica de um triângulo para melhor explicitar o que nós vamos decorrer. Deus está sobre tudo, é Senhor absoluto, inteligência primeira, soberana, e está sobre todos nós e sobre tudo que Ele criou. E realmente criou tudo. O homem apenas descobre. De vez em quando aparece alguém por aí dizendo: eu construí isso, eu sou o autor disso, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Ele descobriu. Agora, nós aperfeiçoamos? Sim, podemos aperfeiçoar, moldar o que Deus nos entregou de acordo com o nosso tempo, a nossa época. Aí sim nós podemos ser co-criadores. Então Deus entrega os seus desejos, entrega o seu, vamos dizer assim, o que Ele quer que chegue a todos nós, primeiramente aos puros espíritos, que estão muito próximos a Deus, residem no seu seio. São os espíritos que já se purificaram, chegaram, vamos dizer assim, ao patamar que poderia chegar. São os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, todos eles estão nesse patamar. Mas será que eles podem então
para atender o desejo, o comando do nosso Pai Celestial, transmitir tudo aquilo para a gente? Não, ainda não podem. Eles fazem isso através dos bons espíritos. Transmitem a mensagem do nosso Pai Criador aos bons espíritos. E os bons espíritos, por sua vez, decodificando essa linguagem, eles passam para a ordem inferior, que é a nossa categoria. Nós estamos, então, na categoria dos espíritos imperfeitos, que são aqueles levianos, são os neutros, são os batedores, os pseudo-sábios, e assim vai. Nós estamos ainda nessa categoria, por isso nós nos colocamos na base da pirâmide. Estamos evoluindo, sim. A nossa missão é evoluir cada vez mais, até chegar ao topo lá da pirâmide, com puros espíritos. Enquanto isso, e para que nós cheguemos lá, se faz necessário que passemos por todos esses caminhos que estamos passando. Não há ninguém no mundo que seja completamente feliz. O codificador já nos diz isso. Nunca foi encontrado o homem completamente feliz. Nós temos assim, podemos ter momentos de felicidade. Mas para ter também esses momentos de felicidade, é preciso que façamos por onde. Não é simplesmente esperando que Deus nos dê, nós ficarmos assim na ociosidade, mesmo porque a ociosidade é um mal terrível. O sedentarismo é coisa que agrava substancialmente a nossa saúde, sabiam? Então, nós que já estamos aposentados e trabalhamos muito para isso, não é? Demos um duro terrível para chegar à aposentadoria, pensando o quê? Bom, quando eu chegar na aposentadoria, aí eu vou ficar muito feliz, porque não vou mais trabalhar, não vou mais dar um prego, não vou mais fazer isso, não vou... Meus irmãos, leve engano de todos nós. O trabalho foi feito por Deus para o nosso benefício. É como uma alimentação que nós temos que ter diariamente. Nós não podemos ficar sem trabalho. Não podemos deixar a nossa mente atrofiar, os nossos neurônios não cumprirem o seu papel no nosso organismo, no nosso cérebro. Não podemos. Nós temos que constantemente ocupar a nossa mente trabalhando, seja de que forma for, trabalhando de que forma for. É necessário. Que se assim não fizermos, vou dizer para vocês mais na frente o que é que vai acontecer. Então, esse caminho de Deus, puros espíritos, bons espíritos e espíritos imperfeitos, onde nós estamos colocados neste momento, a inspiração chegou até a gente, na linguagem que a gente entende. E a capitalização das informações que nós recebemos intuitivamente, nós grafamos desse livro. Que se chama Neoplasia, Presente ou Castigo de Deus. O que é neoplasia? Muita gente pergunta, ainda porque desconhece o que seja. Neoplasia são tumores, que podem ser malignos ou benignos. E nós tivemos assim o desejo de colocar neoplasia, porque o câncer, a palavra, muita gente nem chama aquela doença, chama assim, aquela doença, como coisas que pudesse se contagiar.
E o câncer não é contagiante. Ele vem impregnado nas nossas células. Ele já vem conosco. Aliás, muitas e muitas doenças nós já as trazemos no planejamento que nos é feito a nível espiritual. Os nossos cromossomas são os portadores, são os que reservam essas doenças que nós trazemos. E elas eclodem no tempo certo. Nós devíamos ter tal doença, ela vai eclodir no tempo certo. Mas nós podemos também amenizar a enfermidade. Também poderemos amenizar. Bom, e eu perguntei assim: é presente o castigo de Deus? Então eu tenho recebido assim, isso foi provocativo naturalmente, não é? Eu perguntei, mas eu nem respondi no livro. E há pessoas que leem o livro, pouca gente já fez essa pergunta, até outro dia tinha uma crítica sobre o livro, e a gente está passivo de tudo isso. Chico Xavier, quantas críticas não recebeu? E eu, que sou tão pequenininho ainda, tenho que receber para moldar também a minha paciência, a minha compreensão. Sério, você nem respondeu se era um presente ou um castigo. Entre linhas, quem tiver inteligência vai ver que eu respondi. Mas eu deixei essa resposta para o leitor. Perguntei na capa do livro: é um presente ou um castigo de Deus? Ora, sendo Deus infinitamente bom e misericordioso, Ele não iria dar castigo para nós. O que nós acreditamos muitas vezes que seja um castigo, é um grande bem que está nos acontecendo. Mas é preciso, meus irmãos, que para tirar proveito dessas oportunidades, que são muitas vezes gravosas, e a gente pensa que não vai ultrapassar a montanha que está diante de nós, é um benefício altamente vantajoso. Vocês já perceberam que as farmácias não vendem medicamento para a alma? Não vendem, não. Vende para o nosso corpo tão somente. Um corpo que não deveria estar doente, mas o corpo está refletindo o que é o espírito. Não é nada mais, nada menos do que isso. É uma reflexão nossa mesma. E nós exteriorizamos através do nosso corpo. Então é preciso curar o quê? O espírito. O corpo nós o curamos muitas vezes sem nem precisar de medicamento. Sem nem precisar de medicamento. E no futuro vai ser assim, meus irmãos. Nós não vamos sequer ter hospitais. E poderemos até os ter, mas como escola de orientação. Porque até os médicos que nós hoje precisamos, nós seremos os nossos próprios médicos. Vamos chegar nesse patamar sem qualquer dúvida a respeito. Porque, percebam só, se no passado nós fomos tais e quais fomos, e que hoje já ocorreu uma mudança significativa, então o que vai ser de nós no futuro? Muito diferente do nosso presente. Nós só temos a evoluir, a crescer, a ser homens novos, ser cristãos que possam agradar a Deus. Então está explicado, meus irmãos, por que a gente não respondeu literalmente, mas se quem lê o livro vai verificar que entre linhas eu só oriento para a aceitação, nunca repudiar os males físicos que muitas vezes nos vêm
que nós muitas vezes nem esperamos e que nós também pensamos não ser merecedores daquilo. Não, ninguém é punido ou exigido o pagamento da sua dívida sem que a deva. Se nós estamos passando naquele momento por determinadas dificuldades, e quem não passa nesse barco da nossa encarnação? Quem é que não passa por dificuldades? Todos nós passamos. Todos os seres humanos têm algo que lhe espinha, não é? E é bom que tenha, para evoluir, para pensar mais em Deus, voltar seu pensamento mais a Deus, buscar o refúgio, o apoio do Cristo divino nas nossas orientações. E na pergunta 663 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se nós podemos mudar com as orações por nós mesmos a natureza das nossas dificuldades. Os Espíritos respondem que tudo está nas mãos de Deus. Mas justamente o que nos acontece é o remédio que nós estamos precisando. Agora, se nós pudermos compreender, não nos revoltar, aceitar de boa mente, de bom grado, o que Deus nos trouxe, então, o que é que acontece, meus irmãos? Jesus nos falou também que se nós pagássemos a dívida sem repudiar, sem amargurar, sem tripudiar, 99% da dívida seria perdoada. Olha só como é bom. Nós pagamos então só 1% da dívida. Então o que é bom, meus irmãos? Pagar 100% ou 1%? Tem nem resposta para cabível. Mas isso depende do nosso comportamento. Isso depende tão somente dos nossos procedimentos. Depende tão somente de usarmos o potencial que nos foi dado em prol de tudo aquilo que nos orientam as leis divinas. No momento em que a gente fere as leis divinas, pensando que não vai prejudicar em nada, é um lei do engano. É necessário, por isso, meus irmãos, que nós tomemos o conselho do Cristo de Deus, quando Ele nos orientou a vigiar e orar. E vigiar não significa vigiar o nosso semelhante, não. Deixa ele lá com a vida dele. Ele tem muita coisa também a resgatar, como nós. Se nós conseguirmos resgatar o que está nos aferido, seremos soldados vitoriosos. Então, vigiemos sim as nossas intenções. Tudo aquilo que não for bom para nós, também não deve ser para o nosso semelhante. Queiramos para ele o que gostaríamos que ele quisesse para nós. Sejamos verdadeiros, meus irmãos, porque se nós furtivamente pensarmos que tal e qual ato praticado por nós, mesmo que ninguém perceba que nós praticamos um desatino e não iremos ser punidos, é um engano muito grande. Nós somos assim vigiados 24 horas, não há como escapar. E nós somos ainda, gravamos na nossa consciência tudo aquilo que ocorre em nossa vida. Por isso que a gente está acostumado a ouvir na prestação de contas que nós faremos, né? Essa prestação de contas que nós vamos levar como bagagem
para o outro lado da vida, e aí então lá vão nos perguntar: que fizeste dos bens que te foram concedidos? Dos atributos que te foram cedidos, de tudo aquilo que poderias teres usado em prol do bem para com o teu próximo, no entanto, deixastes enferrujar, como aquele que recebeu uma moeda e enterrou a moeda. Nós temos, meus irmãos, inteligência. Nós temos o quê? Um caminho muito grande para buscarmos a sabedoria. Nós temos uma liberdade muito forte para fazermos o nosso controle das emoções. É um ponto capital. O controle das emoções. Vamos ver por quê. Nós temos no nosso corpo físico funcionando, todos nós temos, somos dotados de glândulas endócrinas. Essas glândulas endócrinas, elas produzem os hormônios naturais. São substâncias assim que, se nós não as tivermos, pereceremos imediatamente. Elas realmente têm uma função predominante no nosso funcionamento orgânico. Aí está retratado um corpo humano, e vamos ver então onde se localizam essas glândulas. A glândula pineal, ou epífise. Outro dia eu dei essa mesma palestra lá em Pernambuco e não falei o segundo nome da glândula pituitária, que é hipófise. E aí, depois da palestra, fui interpelado por uma irmã, disse: meu irmão, o senhor cometeu uma falha em não falar. E a hipófise, onde é que fica? Eu digo: no mesmo lugar da pituitária. Mas isso a gente não deve buscar os erros dos palestrantes e ficar com aquilo gravado a palestra toda, porque aí a gente perde o conteúdo de toda a palestra. Às vezes não é nem erro, ao nosso entendimento mas não era um erro, né? Então, agora eu vou ter o cuidado de dizer, as duas classificações são as mesmas, né? Então, a pineal, ela se localiza na parte superior do cérebro, entre os dois hemisférios, exatamente entre os dois hemisférios. Durante muito tempo, essa glândula foi tida como inútil, que nada representava à luz da ciência médica, e que Deus cometeu um erro criando essa glândula para nós, diziam os médicos. E eu, então, há pouco tempo, até perguntei a um médico, que fui com minha mulher fazer uma consulta, e disse: doutor, me fala o que é que você me diz sobre a glândula pineal. Disse: não, academicamente falando e tal, é uma glândula que fica localizada. Aí deu as qualificações técnicas, etc. tal, mas somente. Aí eu me calei, fiquei calado, ouvi, e ele ficou curioso porque eu fiz a pergunta. Disse: agora eu queria que você me respondesse, por que você fez essa pergunta? Aí eu disse: olha, eu fiz a pergunta e pergunto novamente. Deus, na sua sapiência imensurável, ele faz alguma coisa errada? Já fez alguma coisa inútil? Aí ele pensou assim, disse: realmente não fez não. Aí então eu dei as minhas explicações, as explicações que a doutrina
nos ensina sobre a glândula pineal, que é quando o ser humano é criança, essa glândula se apresenta muito assim, bastante acentuada. E à medida que o ser humano vai se transformando em adulto, ela murcha, ela diminui até atingir um ponto de calcificação. Essa glândula fica como um cristal. E para que serve a glândula? Então, hoje nós já sabemos, e a ciência está admitindo, que ela é mais importante do que todas as outras existentes. Antes era tida a glândula pituitária como a glândula mestra, mas hoje não é mais. Por quê? Porque essa glândula pineal, ela tem a função de captar e transmitir os nossos pensamentos. E também as informações que vêm de fora. Suponhamos o seguinte: quando nós somos assediados pelo espírito e ele nos dá um conselho ruim, esse conselho nós devemos seguir? Não devemos, porque não partiu de um bom espírito. Partiu de um espírito que quer nos ajudar à condução para o mal. Então, isso ela capta. Tá certo? Então, por que é que nós devemos pensar boas coisas? Sempre estar pensando boas coisas. Sempre estar desejando o bem para o nosso próximo, até para os nossos inimigos. Sabedoria grandiosa de Jesus, quando disse que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Repare só, porque orando para eles, eles se melhoram e muitas vezes deixam até de ser nossos inimigos. Vamos pensar diferentemente acerca da nossa pessoa. Ele se melhora e nós nos melhoramos também, porque se é nosso pensamento, esse pensamento que vai, ele volta para nós também, e é captado através dessa mecânica da glândula pineal. Essa glândula pineal, então, ela transmite através de um mecanismo eletromagnético as informações que nós estamos no momento tendo ou produzindo para a glândula pituitária ou hipófise, que fica localizada na parte superior da coluna vertebral e na base do crânio. A imagem aí não dá para dizer muito disso não, porque era preciso que mostrasse por trás, mas ela fica exatamente numa cavidade existente chamada célula tússica, e é responsável pela ação do crescimento do ser humano. O gigantismo, o nanismo, provém dos hormônios da pituitária. Tá certo? Então, para que a gente tenha um crescimento normal, um bom crescimento, é necessário que nós tenhamos uma cota ideal de hormônios que tenham provido de bons propósitos, certo? Ela também tem como função informar as outras glândulas das suas particularidades no que diz respeito à produção dos hormônios próprios. Vamos à frente. Por exemplo, a tireoide, que fica localizada no pescoço de cada um de nós, e é uma glândula, uma das maiores do nosso corpo físico, com dois lobos, um do lado direito, outro do lado esquerdo. E tem a propriedade também de produzir hormônios que vão influir
no mecanismo da fala e da respiração. Em seguida, nós teremos então as suprarrenais. Essa glândula, ela se divide também em duas partes. A parte do lado direito, que é em forma de triângulo, a do lado esquerdo, que é em forma de meia-lua. E ela produz hormônios que vão contribuir para eliminar o nosso estresse. Veja como é importante. Quem não tem estresse hoje, não é? Como é importante essa substância para todos nós. Também ela trabalha para intensificar, contribuir com a, vamos dizer, a transformação das gorduras e dos nutrientes que nós recebemos em outra substância que se chama glicose, que ao mesmo tempo que ela trabalha favorecendo essa transformação, esse trabalho, ela também trabalha inibindo as células para não captarem, para não se apropriarem de tanta glicose. Por quê? Por uma doença que nós vamos explicar aí na frente. Em seguida, nós temos o pâncreas, que é uma glândula a maior existente no grupo. Ela se aloja na cavidade abdominal do nosso estômago e produz justamente a insulina, que vai para a corrente sanguínea Na verdade, quem mais cura não são os remédios, somos nós. Vou lhe explicar mais adiante, viu? Então, futuramente nós não vamos ter remédio. O remédio somos nós mesmos. Hoje, vou contar aqui um ponto interessante para vocês. Eu chegava na clínica para as consultas rotineiras, eu e minha mulher. Aí olhavam assim para os dois. Aí muitas vezes nos perguntaram: quem é o doente dos dois? Porque eu nunca externei que estava doente. Eu nunca pensei que estivesse doente. Embora sabia que estava, mas não acalentei. Sabe qual é a doença pior do que o câncer? É a autocompaixão. É pior do que o câncer. Então a gente está dizendo: eu estou doente demais, eu estou isso, eu estou aquilo. Isso vai se transformando num processo real e gravoso. Em vez da gente dizer que está doente, eu estou melhorando, eu estou cada dia melhor.
eu estou muito bem. Aí sim, as coisas vão acontecendo de modo inverso. Nós vamos nos curando. Essa é a realidade. Aí o médico disse, se surpreendia com a progressão da minha melhora. Dizia, olha, senhor Geraldo, 50%, eu digo 50%, já sabia o que ele ia dizer. Disse, não, mais do que isso, é do Senhor que parte a sua melhora. E é isso, meus irmãos, nós temos dentro de nós um verdadeiro universo no nosso corpo, um micro-universo. As nossas células são coisas vivas e que nós devemos conversar com elas sempre que pudermos. Estamos assim com um órgão nos incomodando, vamos conversar com esse órgão, vamos fazer para ele uma prece, mas aquela prece que saia do nosso coração, não aquela que sai dos nossos lábios apenas, não, do nosso coração, aquela verdadeira, aquela que não é maquinal. Pedir ao Criador que nos mostre um meio pelo qual o nosso incômodo momentâneo seja curado. E a gente conversar com os nossos órgãos, uma coisa importante, para não esquecer, o passe que nós estamos acostumados a tomar, sabe como é bom tomar? Quando a gente vem à casa espírita, já vem com o propósito de tomar um passe para quê? Para melhorar a nossa situação, não é? Muitas vezes a gente vem tão deprimido, muitas vezes a gente vem um tanto incômodo, e aí toma um passe e nos melhoramos. E às vezes nem melhoramos. Mas sabe por quê? Muitas vezes não melhoramos. Porque a gente não se prepara exatamente para tomar o passe. O passe deve ser tomado, a proporção que o passista vai nos aplicando o passe, primeiro a gente deseja para que ele seja também beneficiado. Segundo lugar, a proporção que ele vai aplicando o passe na pessoa, essa pessoa vai mentalizando a energia descendo pela epífise e banhando todo o nosso espaço físico interno e externo, fazendo essa viagem introspectiva até chegar ao lugar. É muito diferente. A energia vai sim até aquele local que a gente precisa. Então o pâncreas, ele produz a insulina, que é para diminuir o açúcar, né, do nosso sangue. E também contribui com uma substância que ele produz para a digestão dos nossos alimentos. E por fim nós temos os ovários e os testículos, que são outras glândulas endócrinas. No caso da mulher, essa glândula, ela tem uma importância significativa, porque ela depois, quando começa a puberdade, o organismo começa a exigir essa substância. E as glândulas dos ovários, elas produzem a substância necessária à vida, chamada de estrogênio e gesterosona, né? Hein? Isto, progesterona, exatamente. Então, vem essas substâncias, elas ativam os mecanismos sexuais. E no homem, que são nos testículos, ele produz o espermatozoide. Ela produz. Na junção dos dois,
eles vão criando novas formas de vidas, modelam novas formas de vida física para a perpetuidade da nossa raça, a raça humana. É chamado então, vamos ver do outro lado, o que é que nos traz. Vocês vão ter uma bela surpresa. Os centros de força, que nós chamamos, Marcelo, de chakras também, né? Os orientais chamam de chakras. São os centros de força que André Luiz nos relata. E coincide, interessante, eu não tinha percebido, depois percebi sim, a importância que tem os centros de força, porque coincide exatamente no mesmo local em que as glândulas endócrinas, né, estão, com exceção do coração, né, que é o centro cardíaco. Por que isso ocorre? Justamente para haver o encontro da produção material do nosso corpo com a energia vital que nos é oferecida pela criação divina. E então esses dois elementos se juntam para dar ensejo a, vamos dizer assim, a substância final que vai percorrer todo o nosso organismo. Quando nós estamos assim debilitados, algum órgão desse está comprometido e fica mais fácil até para as obsessões. Os obsessores, eles atacam justamente onde a gente está enfraquecido da energia que nos é oferecida, e o órgão também fica enfraquecido, e até nos conduzem ao desencarne. Muitas vezes nós somos assim conduzidos ao desencarne pelos obsessores. Eles não matam não, mas eles nos conduzem, porque a gente vai ficando mais debilitado, mais, por isso nós devemos ter essa atenção redobrada, de estar sempre positivos, estar sempre crentes que a nossa energia está boa, e se não tiver, imediatamente procuremos o equilíbrio das energias que são importantes, sob todos os sentidos. Então nós temos aí o coronário, que coincide com a pineal, frontal com a pituitária, tireoide com a tireoide, cardíaco no nosso coração, esplênico com as suprarrenais, o gástrico com parte digestiva, pâncreas, e o genésico, que é justamente o local da vida, não é? Da reprodução. Voltando ao câncer, como é então que nós contraímos esse câncer? E ele vem assim abruptamente, sem pedir licença, né? A gente pensa que tem uma saúde de ferro. Eu dizia sempre à minha mulher que raramente eu tinha uma doença. Eu dizia para ela, olha, quando ela vier, vai ser uma paulada muito grande, porque eu não estou fora do contexto. E veio sem pedir licença, como eu lhes falei. De repente chegou e não pediu licença. Chegou e ficou. Dizem os médicos que, reportando as suas causas, apenas 17% são hereditários. Mas são hereditários também porque, se nós analisarmos através dos ensinamentos da doutrina, nós não temos nada de hereditário. É que a gente tinha que nascer, mesmo contraindo determinadas, vamos dizer assim, particularidades do nosso gerador, né, de quem nos gerou, para que a gente tivesse essa doença. Mas estamos tendo essa doença por quê? Porque estávamos devendo. Por isso a necessidade do pagamento, a necessidade de quitarmos a nossa dívida e quitarmos bem quitada, senão voltaremos com mais gravames, com mais sofrimentos. E nós estamos aqui nesse planeta
não para voltar com mais sofrimentos. Ninguém é besta, não. Vamos trabalhar para a gente sair dessa situação que, segundo nos relata os espíritos, nós iremos ter, não precisa nem sair da Terra. A Terra mesma se transforma num planeta diferente, que é o planeta em que o espírito vai descansar um pouco dos sofrimentos, né? É o planeta da regeneração. O nosso planeta, ele está atualmente passando por essas modificações grandiosas, sobretudo na área da saúde. As mulheres agora estão sentindo, são mais sensitivas, né? Têm mais sensibilidade, elas estão sentindo muitas dores e pensam que tudo isso é estresse. Não é, não. É porque a força energética do planeta está diferente. Está se aproximando um haste sideral que vai envolver todo o nosso sistema solar, trazendo uma nova energia para o planeta. É uma purificação do planeta. É uma ajuda que está sendo encaminhada para todos nós, para também haver essa modificação no ser humano. E, proporcionalmente, o ser humano está sentindo a necessidade de se ligar mais ao Pai Criador e se desligar das coisas da matéria. Bom, o câncer, ele literalmente é uma doença epidemiológica do século. Mas isso apareceu agora? Não. O câncer existe desde 1600 anos antes de Cristo. Já foi detectado nessa época pelos egípcios, aqueles médicos que, se é que nós podemos chamar médicos, né, daquela época, escreveram nos papiros a trajetória, o aparecimento dessa gravidade. Não sabia que era câncer, mas hoje a gente sabe, diante do quadro traçado, que realmente era câncer. Então ele vem se avolumando, vem aparecendo, mas também nós temos a condição de tudo que tem começo tem fim. O que é que está acontecendo? Nós temos uma chance muito grande da nossa melhora, sobretudo se procurarmos a cartilha certa, não é? Ou seja, é uma chance que nos é dada para uma reflexão grandiosa das nossas, verificar o que é que está ocorrendo com as nossas qualidades morais. Vamos botar isso num caderno. O que é que eu tenho de erro? E aí a gente vai, acreditem que a gente, qualquer um de nós, eu não estou ausente, a gente ultrapassa facilmente uma página do caderno, só colocando os nossos erros. Vamos tratar, meus irmãos, disso, sem esquecer que esses erros têm que ser banidos da nossa mente, do nosso proceder, do nosso cotidiano. Senão, a gente continua sendo alvos dessas dificuldades. Não é do pai, dele mesmo, principalmente da própria criança. Sim, não importa, é um compromisso dela, é um débito dela, que ela veio resgatar exatamente quando teve 10 anos. E os pais, os pais sofrem, também têm culpa no cartório, tá certo? Todos eles
ninguém é punido injustamente. Então, essa enfermidade é responsável por cerca de 13,7% de todas as causas de óbito no mundo. Vejam só, é muita coisa, não é? E está previsto que o número de mortes por câncer continue aumentando em todo o mundo e exceda 13,1 milhões de novos casos até 2030. Então é preciso a gente se cuidar mesmo, não tem outra saída, é vigiar constantemente. Vamos ver aqui a incidência do câncer no sexo masculino, que ocorre frequentemente nos pulmões, ocorre na próstata e no estômago. São as maiores incidências no ser humano masculino. E no feminino, nas mamas, nos pulmões e no intestino. São as ocorrências mais presentes. Por macro-regiões, vamos verificar o que é que ocorre. Segundo dados por macro-região, a região sudeste, ela ocupa a primeira posição no Brasil, com 242.060 novos casos. E são apenas 4 estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Espírito Santo. E por que ela está com tantos casos assim? Vocês vão ver pela frente, as outras é bem menor, trazem bem menores casos. É porque também ela congrega 73% da população do Brasil. Está junta justamente nesse... além de, pela qualidade de vida, o consumismo elevado de produtos industrializados que trazem veneno. Vocês sabiam que a água mineral não é água boa para a gente tomar? A água boa é a água do pote, é a água da cajepa. Porque ela é tratada. Os ingredientes que a água não traz, eles colocam para o consumo. No entanto, a gente acha que é uma mineral, não é? Quer ver um veneno terrível? Se chama refrigerante. O refrigerante tem um grau tão pequeno de substância para o nosso organismo, enquanto a gente precisa, vamos dizer, de 7 pontos na água, no mínimo, o refrigerante só traz 2. Aí, o que ocorre? Ele vai buscar o complemento no nosso próprio organismo. Aí subtrai os nossos ossos, tá certo? Osteoporose é muito comum, porque muitas dessas pessoas tomam refrigerantes. Para neutralizar a ação maléfica de um refrigerante, é preciso que a gente, um copo de refrigerante, tome 32 copos d'água para neutralizar. Terrível, né? É terrível. Mas isso as indústrias não dizem não, viu? A gente descobre. Então, vejamos quem é o segundo lugar aqui. Na região sul, ela ocupa a segunda posição com 99.580 novos casos. Quem é o terceiro, então? Somos nós aqui, da região nordeste, com 78.960 novos casos, que congrega 9 estados, a nossa região, desde o Maranhão até a Bahia. A quarta região é o Centro-Oeste, compondo os 3 estados, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, com 28.510, justamente porque a população é menor. E ainda menor a região norte, que tem, apesar de ter todos esses estados, é a que tem menor densidade demográfica. E por isso
só tem 17.620 casos novos. Também, esse pessoal, embora viva na pobreza, eles consomem muito natural, não é? Então é o feijão natural, não tem agrotóxico, não tem o fertilizante artificial, não é? A farinha, e que nós conhecemos, a rapadura também, não é? Tudo isso é muito gostoso e saudável. Vamos ver então a metodologia da cura para o câncer, que é o que nós devemos buscar mesmo. Primeiro, é preciso que nasça em nós o desejo de ser curado. Olha, gente, se a gente toma um medicamento e simplesmente toma sem nenhum desejo, não vai fazer efeito. Não é melhor nem tomar, porque tem os efeitos colaterais que vão nos prejudicar ainda mais. Os efeitos rebotes, como os médicos chamam. Então, é preciso que nós queiramos nos curar. Nasce em nós esse desejo frenético, eu quero ser curado, e eu vou ser curado. Olha, quando a gente diz eu quero e eu vou, está muito forte, né? É um pensamento muito positivo, e é assim que devemos agir. Eu quero ser e desejo ser e vou ser. Aí então é o grande primeiro passo. Sem isso nem adianta. Então nós temos como alternativa de cura o uso da farmacologia alopática, dos medicamentos mais conhecidos que são na sociedade como um todo, são os alopáticos. É um verdadeiro arsenal ao nosso dispor, mas também é um verdadeiro arsenal no que diz respeito aos efeitos rebotes, né? Os efeitos colaterais. A gente toma uma químio e é terrível uma quimioterapia. Necessário? É. Terrível também. Muita gente perde até os dentes todos. Ela é gravosa no nosso organismo, mas estamos aí na chuva para nos molhar. Todavia, não é o único caminho também para para se buscar essa cura, esse veículo, essa estrada. Nós temos então o recurso oferecido pela homeopatia, que ela inibe muitíssimo os efeitos colaterais. Aquele que procura a homeopatia pela maneira que ela trata os medicamentos, e quase todos eles são naturais, vai ter em troca um grande benefício, porque se livra de muitos efeitos colaterais. E ela procura não curar só o corpo, os médicos procuram a fonte, que é o espírito também, não é? O emprego alternativo e complementar da acupuntura, que é uma metodologia utilizada e nascida na China há muito tempo. Ela é tida como, pela nossa entidade maior de saúde, como uma alternativa complementar a posição daquelas agulhas nos locais apropriados. E por último nós temos, olha, veja só o que é que vai sair. A utilização da energia emanada pelo magnetismo. Onde é que nós encontramos isso? Em todo lugar. Mas principalmente nos centros espíritas. E é de graça. Nos humanos. Deus nos dá esse presente. Todos nós podemos nos curar e curar também os outros. Há dois tipos de magnetismo, o material e o espiritual.
O material, ele tem um efeito mais retardado do que o espiritual. O espiritual vai logo direto, como Jesus fazia. A posição das mãos de Jesus curando as pessoas era o uso do magnetismo. E nós desprezamos isso por muito e muito tempo, até esquecemos, não é? Agora sim, está mais presente em nosso meio. A USP, em São Paulo, tem uma cadeira específica que trata de magnetismo espiritual. 239 anos passados, surgiu um médico na França chamado Franz Mesmer. E esse médico descobriu o valor do magnetismo, curando as pessoas, e ele curou muita gente. E aí então ele teve um trabalho enorme em levar esse conhecimento vamos dizer, a sociedade médica da época, e não teve sucesso. Ele ficou deprimido porque não encontrou o devido apoio naquela época. O que é que acontece? Hoje, 239 anos depois, as próprias entidades culturais estão dando o devido valor, começam a dar o devido valor ao magnetismo. Gente, aqui o que nós dissemos antes, eu quero me curar e vim predisposto a se curar, vim de uma forma tal que possa receber o passe magnético, fiquem certos que isso tem um grande valor. Nós podemos nos curar, e a cura, é lógico que vem no seu devido tempo, mas também pode ser prorrogada de acordo com os nossos desapinos. Se a gente recusa, eu não quero, eu não vou, eu não preciso, olha onde é que está o eu. Então a gente continua sofrendo. É preciso então, meus irmãos, que nós atentemos para essa particularidade de sermos humildes, busquemos Deus intensamente nas nossas orações, para que Ele continue nos assistindo, embora nós estejamos passando por essas dificuldades, mas nós estamos também abrindo o campo magnético para que os bons espíritos possam nos visitar, nos ajudar no consolo, na orientação, nas intuições mais próprias. Se por acaso, estou ultrapassando um pouquinho o tempo, mas chegamos aqui no final. Disse assim Jesus: digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último tio. Então ele disse a todos nós: vocês só irão sair daí, desse vale de lágrimas e de sofrimentos, quando pagar todas as dívidas, meus irmãos. É como se nós tivéssemos um diamante bruto que precisa ser lapidado até chegar à pureza. Assim seremos todos nós. Vamos então a essa luta em prol do nosso equilíbrio emocional, em prol de construir bons pensamentos, em prol de ter a bandeira da caridade com o nosso dia a dia, em todos os nossos instantes. Que Jesus nos abençoe.